Algumas pessoas simplesmente elas não vão conseguir nessa vida transpor certas limitações se elas não receberem energia de outro indivíduo. Se elas não receberem essa energia para fazer um determinado salto, elas não conseguem. Porque principalmente no meio urbano, tudo foi construído de uma determinada maneira para gerar inércia. Então, a quantidade de inércia que a pessoa entra quando ela está no meio urbano e ela está trabalhando de 8 às 18, naquele modo de sobrevivência, né? A quantidade de inércia é muito grande. Ela come hambúrguer, ela come fast food, ela come pão todo dia, queijo todo dia, são coisas que geram muita inércia, porque não tem mais prana, né? Todo alimento tem prana, que é energia vital. O alimento que mais tem prana é a fruta, é um alimento perfeito, né? Se você observar em termos de sustentabilidade, em termos de criação, é o alimento perfeito, ele é cheio de prana. E quando você cozinha um alimento, quando você prepara, quando você corta o alimento, ele começa a perder prana. Né? Quando você cozinha, você destrói parcialmente o alimento, ele começa a perder prana. Quando você faz uma coisa tipo lasanha congelada, aquilo ali não tem prana nenhum, gera uma quantidade enorme de inércia. Gera inflamação. Todas as doenças que as pessoas sofrem é por causa da inércia que é gerada no corpo. Porque a inércia é irmã da morte. Né? Se você quer viver, você tem que consumir vida, aquilo que está vivo, vibrante. A carne, não precisa falar, você compra carne no mercado, aquela carne congelada, o boi foi morto há mais de 3 meses. E é cheio de conservante, etc, etc, né? Então, a quantidade de inércia é muito grande. Eu tive que já fazer, para mudar certos aspectos, algumas pessoas só mudam quando elas adoecem. E aí você tem que trazer a consciência para ela do porquê que ela adoeceu. E mesmo assim, algumas pessoas, por questão de apego sensorial e própria questão cultural, porque a gente vive numa sociedade do consumo, uma sociedade do consumo, eles querem te viciar em tudo. É assim que funciona o mercado. Aquilo que vende mais é aquilo que vicia mais. Por isso que tudo tem açúcar, tudo tem glutamato monossódico. Glutamato monossódico é algo que é tóxico, é neurotóxico e é uma coisa que vicia o paladar. E tudo que é industrializado tem glutamato monossódico. Tudo que é industrializado tem açúcar. Até o que não faz sentido nenhum ter açúcar. Tem açúcar. Então, o sistema é construído para te deixar numa inércia, para você ser um bom consumidor. E a gente procura também, a maioria das pessoas acaba procurando porque sofre uma programação mental desde de pequeno, né? Existe um conceito na psicologia que chama superego. E o superego é o que determina socialmente aquilo que você deve fazer para ser aceito socialmente. Então, a pessoa que está olhando para fora, procurando fora dela a felicidade, ela vira escrava do superego. E determina, quem de fato incorpora o superego na sociedade é a mídia. E a mídia funciona recebendo dinheiro através da burguesia, né? Através dos comerciantes. Ela ganha dinheiro e ela ganha poder através da publicidade.
Então, quem constrói o superego é a publicidade. Se você for olhar a grade da faculdade de publicidade, eles aprendem muita coisa sobre neurolinguística, eles aprendem muita coisa sobre como manipular a mente. E isso é uma tradição muito antiga, na verdade. Se você pegar o Egito Antigo e a Grécia, você tem ali o Hermes Metisto, o, o Caibalion, ele escreveu o Caibalion, e começou uma tradição ali no Egito Antigo de gerar, sabe as pirâmides? O que a pirâmide representa? Alguém que está no topo e uma base. Quem está no topo, na época seria o faraó, ele manda, e existia uma estratificação social rígida que não permitia que quem estivesse na base subisse, certo? E essa tradição começou lá, e se você ler o Caibalion, você vê que eles tinham um enorme conhecimento sobre o funcionamento da mente. Desde de lá, eles eram capazes, eles já tinham essa capacidade de gerar escravos. E não escravos pela força, escravos pela inteligência, de controle mental. E isso começou uma tradição. Você vê o dólar americano tem uma pirâmide com um olho em cima. Se você vê o óleo de soja, o símbolo transgênico, transgênico que é uma coisa venenosa, é uma pirâmide, né? Então, eles nem escondem. Existe essa ideia que começou no Egito Antigo e essa tradição de tentar controlar a sociedade e gerar escravos, né? Você já deve ter se perguntado por que existem tantas pessoas dormindo, tantas pessoas na inércia, por que as pessoas não despertam para a realidade espiritual, por que as pessoas não despertam para o verdadeiro Deus, para o verdadeiro eu. Não existe o interesse de que isso aconteça. Então, boa parte do trabalho inicial que eu faço com as pessoas é de destruição. Muita gente sofre, a pessoa já está sofrendo, ela está sofrendo, mas ela não sabe por quê. Ela está sofrendo a condição dela, ela tem um potencial enorme espiritual naquele momento, para essa vida. E ela sofre a condição social dela porque não tem sentido nenhum as coisas que ela é obrigada a fazer na vida. E ao mesmo tempo ela não tem incentivo nenhum, não tem acesso nenhum à espiritualidade. Principalmente se você for ali para a região de São Paulo, que eles são extremamente materialistas, a pessoa tende a sofrer muito. E quando eu inicio essa pessoa, o começo é sempre doloroso porque tem que destruir várias camadas dessa construção mental que ela sofreu, essa programação mental que ela sofreu. Muitas pessoas também estão programadas para doença, elas estão programadas para... Porque a maior indústria, as maiores indústrias do planeta são a indústria alimentícia, que vende esse monte de porcaria industrializada, e a indústria farmacêutica. Primeiro eles deixam você doente com alimento porcaria, com veneno, te viciam, te deixam doente e depois eles te vendem o remédio. Então são as indústrias mais ricas do planeta. E estão na mão de pouquíssimas pessoas, que na internet você vai achar as pessoas, referências aos Illuminati. Nada mais é do que essas pessoas, esse 1% da população que tem o controle dessas duas indústrias, que é alimentar e a farmacêutica. 3 indústrias, né? Alimentar, farmacêutica e armamentista. Mas as mais ricas são a alimentícia e a farmacêutica.
porque eles trabalham em conjunto nesse sentido. Então as pessoas são programadas para a doença desde cedo, desde cedo. Se você existe outro aspecto também, não só esse, mas por exemplo, você talvez não, mas muita gente passou por isso na infância. Quando elas estão crescendo, elas só recebem a atenção dos pais por causa da correria, né? Os pais geralmente eles não ficam em casa, eles não dão atenção para a criança. E quando a criança tem a necessidade, ela precisa estar recebendo informação e o tempo todo instrução e energia dos pais, contato dos pais. Não é só amor, tem que desenvolver a mente e a inteligência da criança. E às vezes não recebe nem amor, né? Muitas vezes não recebe nem amor, só recebe ali ordens, né? Educação, entre aspas. Muitas vezes nem educação. Mas então essas pessoas, essas crianças, elas só recebem atenção quando elas ficam doentes. Quando elas ficam doentes, aí você tem que parar, você tem que levar no médico, você tem que fazer isso. Aí ela recebe uma certa atenção, recebe um certo carinho, né? Então você acaba sendo programado, você programa a sua mente, inconscientemente, claro, porque você é uma criança, mas você programa inconscientemente a sua mente para ficar doente. Tem criança que fica doente sem pegar nada. Ela tá lá em casa, amanhã ela não tá vindo de ir pra escola, ela acorda doente, né? Porque o poder da mente é esse. E aí ela recebe uma certa atenção. Então, desde cedo a gente é programado para a doença. Isso é uma coisa difícil e demorada para você conseguir desconstruir. E dolorosa, porque a pessoa ela tá naquele modo de operação de ficar de estar apegada àquele aspecto negativo da vida, da existência dela. Então, no começo você tem que destruir todas essas camadas. E é bastante doloroso para a pessoa. No começo, se você não tem a visão total do que você está fazendo, você acaba se perguntando o tempo todo: será que eu tenho mesmo que fazer isso? Mas quando você acessa a dimensão do guru, não tem como. Você tem que fazer aquilo que deve ser feito. E depois, no final, você percebe quando a pessoa desperta e ela se torna mais consciente, perceptiva. No começo ela tem que se forçar sim a mudar os hábitos alimentares dela, porque a maioria das pessoas que eu trabalhei até agora não surgiu isso naturalmente nelas, por causa do contexto familiar delas, entendeu? Elas não têm força, o contexto social para quem está vivendo na cidade, pressão, muita pressão de todo lado, entendeu? Então ela não consegue, se ela não receber essa energia e esse incentivo e esse direcionamento e essa destruição, entre aspas, né, a princípio, para ela se forçar a mudar de hábito, para depois ela começar a perceber os benefícios daquilo e para ela poder começar a realmente ter mais confiança naquilo, no processo, no próprio processo da vida. As pessoas não têm confiança nem no próprio processo da vida. Entendeu? Então é difícil alguma coisa acontecer naturalmente, principalmente se você está vivendo na cidade. Se você está vivendo em meio à natureza, você tem a energia pura da natureza ali te auxiliando. Então é muito mais fácil acontecer naturalmente, você está em meio à natureza.